Hoje queria partilhar convosco uma pequena ideia sobre resiliência e reações. Vamos a isto. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Filipa e todas as terças e sextas-feiras trago-vos vídeos sobre branding, negócios online e vida intencional. Por isso, se tiverem interesse nestes tópicos, já sabem, subscrevam o canal. Há novos vídeos regularmente, como já disse, nunca falho nem uma terça nem uma sexta-feira com um vídeo novo, por isso subscrevam e acompanhem-me por aqui. Hoje eu queria falar um bocadinho sobre resiliência e sobre reações, a forma como nós reagimos àquilo que nos acontece. E porquê é que eu queria falar sobre isto? Porque, para mim, resiliência é uma das skills mais importantes que nós podemos desenvolver e que pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida e que nos permite viver uma vida melhor, honestamente, é isto que eu acredito. E o que é isto da resiliência? Ora bem, em psicologia, a resiliência é definida como a capacidade de ultrapassar obstáculos e de recuperar quando nos acontecem coisas menos boas. Por isso já estão a ver porque é que esta capacidade é muito importante e pode ser útil em várias circunstâncias. Portanto, no fundo, a resiliência pode ser resumida como um conjunto de capacidades como a autoconfiança, o otimismo, a empatia e o sentido de propósito de vida. Tudo isso ajuda a fortalecer a nossa resiliência. Ora, todas estas diferentes componentes podem ser trabalhadas individualmente de forma a melhorar a nossa resiliência. E eu hoje queria falar um bocadinho sobre este assunto porque acredito que depois de verem este vídeo vocês vão ficar mais alerta e mais atentos a oportunidades que surgem no dia-a-dia e nas quais vocês podem trabalhar a vossa resiliência. Como em tudo, isto é trabalhado através da prática, através de repetir várias vezes, provavelmente ser mal sucedido ao início, das primeiras vezes, mas depois com a prática ir melhorando cada uma destas capacidades e no seu conjunto ir melhorando a resiliência. Na semana passada falei convosco sobre a zona de conforto e sobre como eu encaro a zona de conforto como uma zona em que já temos prática e que quando ganhamos prática em algo tudo se torna mais fácil e isto é aplicável a tudo e mais uma vez aqui na resiliência também é a prática que nos vai permitir ser mais resilientes no futuro. É uma questão de começarmos a treinar, de começarmos a estar atentos a situações que surgem e que exigem resiliência da nossa parte e começarmos a estar atentos para o facto de que podemos ser resilientes, podemos criar essa forma de reagir que vai tornar a nossa vida melhor. Ao mesmo tempo, eu queria falar também convosco sobre reações, porque eu acho que estas duas coisas estão intimamente ligadas, a resiliência e as reações que nós temos quando nos acontecem coisas menos boas. Ora, se a resiliência é a capacidade de ultrapassar obstáculos e situações menos positivas, então, obviamente, a forma como nós reagimos vai se traduzir nessa resiliência. Ou seja, na minha opinião, a forma como nós reagimos àquilo que nos acontece dita a forma como nós vivemos a nossa vida. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que muitas vezes acontecem-nos coisas más simplesmente porque nós atribuímos o significado de mau àquele algo que nos aconteceu. É um significado que nós estamos a atribuir e é por causa desse significado que temos reações menos positivas. E se nós, pura e simplesmente, alterarmos o significado dessa situação, vai se tornar muito mais fácil reagir de uma forma mais positiva. E ao reagir de uma forma mais positiva, automaticamente nós vamos estar a trabalhar na nossa resiliência, porque vai ser muito mais fácil ultrapassar aquele obstáculo ou aquela situação menos positiva. Então, eu queria partilhar convosco uma citação muito conhecida. Se vocês me acompanham no Instagram, se não acompanham, deviam, mas se me acompanham, já sabem que eu gosto muito de citações e esta é uma das minhas preferidas. É uma citação do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra austríaco, foi fundador da logoterapia e foi prisioneiro em Auschwitz e em outros campos de concentração. E um dos seus livros mais famosos é Man's Search for Meaning, cujo título em português é O Homem
O Homem em Busca de um Sentido. E então, a citação dele, que vem exatamente deste livro e que eu gostava de partilhar com vocês, é a seguinte. E agora vou usar aqui da minha cábula, porque eu não sei a citação de cor, mas a citação é esta. Entre o estímulo e a reação, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Eu não sei se vocês sentem o mesmo impacto que eu sinto por esta citação. Eu acho que é uma citação brilhante e, no fundo, o que isto nos diz é que a forma como nós respondemos às coisas define toda a nossa vida, que era o que eu estava a dizer há pouco. Ou seja, sempre que nos acontece algo, nós podemos escolher como reagirmos. E, tal como o Viktor Frankl refere nesta citação, há um espaço, há um pequenino espaço entre aquilo que nos acontece e a nossa reação. E por vezes esse espaço é muito curto, pode ser só uma fração de um segundo, e muitas vezes é por isso que nós temos reações negativas, porque estamos a reagir muito precipitadamente. Então, como é que eu acredito que nós podemos trabalhar isto? Trabalhando para aumentar esse espaço, ou seja, retardando as nossas reações. Nós não precisamos de reagir logo, de imediato, à maior parte das coisas que nos acontecem. Nós podemos trabalhar para aumentarmos esse tempo de resposta e, com o aumento desse tempo, permitirmos-nos escolher mais adequadamente a nossa reação, de forma a conseguirmos ter reações mais positivas. E eu acredito que, para trabalhar isto, é preciso estar atento às situações que acontecem, para podermos praticar. Ninguém vai conseguir aumentar o seu tempo de reação de um dia para o outro, é uma questão de prática. E era exatamente por isso que eu queria fazer este vídeo, para vos deixar alerta, para procurarem as próximas situações, para treinarem o alargamento deste espaço de tempo. Uma das coisas que eu acho que pode ajudar muito nisto é a meditação. A meditação trata-se exatamente de estar parado e sem reação. Como eu já referi num vídeo anterior, a meditação não consiste em deixar de pensar, em parar de pensar, isso é pura e simplesmente impossível, mas simplesmente em observar os nossos pensamentos e não reagir a eles. Portanto, a não reação é algo que é treinado durante a meditação e que pode depois ser aplicado nestas situações de forma a aumentar este tempo de não reação que está entre o acontecimento e a nossa reação. Eu posso-vos dar um exemplo de uma situação que me aconteceu recentemente, há coisa de um mês mais ou menos, em que eu pude pôr isto em prática. Eu estive a editar o segundo vídeo aqui do canal, foi apenas o segundo vídeo que eu estive a editar, e foi um dia à noite e fui dormir, e o que aconteceu foi que eu fui um bocadinho totó, não é? O primeiro vídeo que eu tinha editado foi num programa que fazia autosave automaticamente do trabalho que eu estava a fazer, e do primeiro para o segundo vídeo eu mudei de software. E o segundo software que eu usei não fazia autosave, mas eu, feita totó, assumi que sim, que ele fazia autosave na mesma como ao primeiro, e então fui dormir e tive o azar do meu computador se reiniciar à meia da noite e, portanto, perdi 3 horas de trabalho na edição do segundo vídeo. Perdi todo o trabalho que tinha feito. Portanto, no dia a seguir, de manhã, quando eu acordei e me apercebi disto, tive de começar a edição do zero. E qual é que foi a minha reação a isto? Nenhuma, por simplesmente nenhuma. No passado eu sei que teria reagido muito mal, teria ficado frustrada, nem sei o que é que teria feito dependendo da altura da vida em que me encontrasse. Neste caso, como eu já tive tempo para praticar isto, muito, não tive reação nenhuma. A minha reação, no fundo, foi, ok, abrir o programa, primeira coisa, ir às definições do programa e ligar o autosave, vivendo e aprendendo, certo? E depois simplesmente recomeçar do início e recomeçar a editar o vídeo, e a maneira como eu ressignifiquei isto foi, ok, é uma oportunidade para obter mais prática na edição de vídeos. Estou mesmo a começar nisto de editar vídeo, foi só o segundo vídeo que editei, e vou ter a oportunidade de o editar mais uma vez para ganhar mais prática. Portanto, ver o lado positivo sempre. Claro que para chegar até aqui é preciso treino, é preciso prática, não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro. Mas só quando nós estamos cientes de que podemos estar atentos e fazer este tipo de prática é que conseguimos evoluir. E é por isso que eu quero fazer este tipo de vídeos,
para vos chamar a atenção para estas pequeninas coisas que eu acho que todos beneficiamos se formos treinando. Digam-me o que é que acharam do vídeo, digam-me se estes conteúdos são interessantes para vocês e deem-me feedback nos comentários, se gostam, se não. Façam like no vídeo se gostaram, porque é uma forma de eu saber que o conteúdo está a ser bem recebido e de continuar a fazer mais conteúdo deste género. E como sempre, já sabem, obrigada por estarem desse lado, um beijinho e até ao próximo vídeo.